Louvamos ao Senhor pela sua graça. E estava observando os anúncios, e um dia desses eu recebi de um dos nossos pastores, que escuta as pregações e repete, na linguagem dele, ao nível da necessidade do rebanho que pastoreia. Ele ligou agradecendo pelos anúncios, que ele fez muitas pregações com os anúncios que eu dou. E no anúncio, meus amados, está a indicação de um campo de ação para colocarmos em prática as verdades que aprendemos. Nós não viemos aqui cumprir ritual, nós viemos aqui aprender instruções, mandamentos, princípios, padrões de justiça que devem ser praticados, colocados em prática, exercitados na vida, usado como princípio, como filosofia de vida. Nós não somos religiosos, nós pertencemos ao reino. E quando Jesus traz o reino de Deus à terra, Ele pede que seja a vontade dEle feita aqui na terra, como é feita nos céus. Amém? E quando se coloca a justiça, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas, as coisas suas, os seus sonhos, seus desejos, suas ansiedades, seu sonho de consumo, de conquista, enfim, quando o reino de Deus está em primeiro lugar, essas demais coisas, vem tudo com a bênção, vem tudo acrescentado, vem a mais do que é o seu planejado, ou a sua condição de aquisição. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, tudo vem como bênção. São verdades que até descer ao entendimento, eu sei que não é fácil. Estou fazendo parte, estudando também a psicopedagogia. E nisso eu não estou aprendendo nada novo. Eu estou confirmando o que eu aprendi na palavra. Que o mundo nos constrói. O meio ambiente nos constrói. Mas Deus deixou a sua palavra para nos construir. E quando a pessoa não valoriza a palavra, ela é construída pelo que o mundo oferece. Seus conceitos de vida, sua maneira de ser, sua filosofia de vida que vai viver, é coisa que entrou pelo ouvido, entrou pelos seus olhos, que foi influenciada, que recebeu como herança de seus pais, que recebeu como influência do meio com quem aonde viveu e conviveu. E nós temos da parte de Deus instruções superiores ao que o mundo oferece, superiores ao que o meio acadêmico oferece. Precisamos sim do meio acadêmico para conquistar os espaços na sociedade, mas a palavra de Deus nos capacita a sermos mais sábios, termos melhores resultados, termos uma vida com bem-estar bem melhor. Mas as pessoas acham que a palavra de Deus, claro, deixa eu contar umas coisas. Quando se quer estragar um produto, se pirateia, não é verdade? Sim ou não? Pois é, os crentes estão pirateando a palavra, mas o cristão precisa resgatar os valores da palavra. Os crentes espiritualistas estão pirateando o que a Bíblia diz, porque não estão entendendo e vivendo, não estão pegando um texto com contexto, mas pegam um textinho sem contexto e cada um cria uma doutrinazinha para si, doutrina. Enquanto que, quando nós nos alimentamos com a verdade, vamos para esse texto, Salmo 37, versículo 3, a seguir, que diz: confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Na tradução, por isso que o crente que quer crescer não pode ficar refém de apenas uma tradução, ou tenha um dicionário, ou tenha mais versões bíblicas.
O crente que só tem uma bibliazinha, com uma versão, e lê o texto e não entende o significado de cada palavra, ele nunca vai sair da mesmice. Ele pode até ser um bom crentinho, um justo, mas não esqueça que lá no Salmo 11, verso 3 diz: ora, destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? E como nós vemos pessoas aí que não encontramos nada que o condene, mas também nada que o glorifique. É água morna. Nada que o desabone, mas nada que o recomende. Nada que faça mal, mas nada de bom que se possa desejar. Você conhece alguém assim? E como tem, né? Por quê? Porque fica na mesmice, achando que vindo aqui, o simples momento, ou o dever de estar aqui está resolvendo tudo. Não. O você vir aqui, e estando aqui, com certeza, no momento que você está aqui, nada de mal lhe estará acontecendo. E de todos os males, no momento que você está aqui, Deus estará lhe protegendo. Amém? Mas você quer construir agora, para a vida melhorar, levar o que aprende aqui para a prática lá fora. Isso fará sim a diferença. É hora de sairmos do religiosismo, achando que apenas estando, não precisamos entender, não precisamos fazer nada, apenas estando aqui. Sim, é bom estar aqui. Estar aqui é melhor que qualquer outro lugar. O salmista descobriu isso, que vale mais um dia nos átrios do nosso Deus do que 1000 dias fora deles. Está vendo o valor de estar aqui? Mas ainda, esse valor pode se multiplicar, muitas vezes mais, levando para fora o que se aprende aqui, levando para a vida prática o que se aprende aqui. Então, o primeiro passo, confiar no Senhor e fazer o bem. Vamos explicar um pouquinho isso aí. A prática do bem vence o mal. Então, você, habitando na terra, praticando o bem, você estará vencendo o mal. Tem um outro texto interessante, que mesmo em lugares... Por que eu vou mudar um pouquinho do que eu vinha falando, e vou levar para a necessidade presente que a sociedade está necessitando, porque hoje, os irmãos ouviram, o governo rejeitou, uns meses atrás, a ajuda do governo federal, do poder de polícia, para manter a ordem. E essa semana teve que recorrer. Quem ouviu isso e quem acompanhou isso? Pois é. Eu pergunto, querido e querida, por que Deus nos deu essa oração antes de sair o anúncio do governo? Eu implantei aqui, de nós estarmos fazendo oração e conquista, a nível de solo, orando pelo vizinho, porque nós, pertencendo ao Senhor, aonde nós estamos, deve haver governo do Senhor, domínio do governo de Deus. Estarmos debaixo da proteção de Deus, do governo de Deus. E nós, abençoando o vizinho, estaremos expandindo este governo, esta proteção. Amém? E à medida que o vizinho vai sendo alcançado, ele vai fazendo pelo vizinho, e o governo de Deus vai sendo estabelecido. Adianta vir aqui buscar espiritualismo e voltar em casa, e o vagabundo, o ladrão, o desocupado, o sem ter o que fazer, entra na sua casa e sai a hora que queira. E na igreja vive um céu, e a própria casa se torna um. E aí? A palavra nos ensina que quando nós amamos a casa do Senhor, que fazemos da casa do Senhor a extensão da nossa casa, significa que nós viemos aqui para aprender, e o que aprendemos aqui vivemos lá. E é dessa maneira que o reino de Deus é implantado.
Não é se mudando da onde você está que você vai ter proteção. Proteção é só no Senhor. Amém? Confie no Senhor e faça o bem. Assim habita na terra e te alimentarás da verdade. Te alimentarás da verdade. Deus deu essa palavra para Israel também, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, por terem desobedecido o ano sabático, por não terem disposição da prática do bem. O que significava o ano sabático nos dias para Israel, estabelecido pela lei dada por Deus a Moisés? O ano sabático era, da época, era o plano assistencial que Deus tinha dado para o estrangeiro, o órfão, a viúva e o pobre. Hoje o governo tem a Bolsa Família, mas tem que votar nele, porque senão também não tem mais. É o que eles dizem, né? Aquele tempo era o ano sabático, que o proprietário da terra desfrutava da cultura da terra, cultivava a terra 6 anos. E o 7º ano, ele não podia colher para ele um fruto sequer da terra dele, ou daquele espaço. E o que a terra produzisse, naturalmente, era para o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Era o socorro. Era uma forma de prática do bem. Mas a avareza, a ganância, e quando a pessoa está na obediência, as coisas vêm em abundância. E o grande problema do que nós estamos vivendo aqui, essa visão que Deus deu para esse ministério, é uma visão de prosperidade. Que as pessoas chegam aqui, o começo dessa obra começou assim. A maioria chegava a pé. Em pouco tempo, já estava motorizado. A maioria que vieram, viviam de aluguel. E hoje, poucos ainda não têm a casa própria. Prosperam. Mas, quero dizer para todos aqui, leve como princípio, Deus não dá bênção em detrimento do que Ele já deu. Veio muita gente, mulheres estéreis, buscaram a Deus, ganharam filho. Depois de ganhar o filho, ficaram entretidas só com o filho. Esqueceram de Deus. Muitos recorreram aqui, estavam desempregados. Deus abriu porta de trabalho. Mas depois, não precisaram mais de Deus, tem trabalho agora. Então eu entendo por que muitos crentes estão abaixo do nível. Tem promessa de Deus para ser próspero e Deus não libera a prosperidade. Porque Deus prefere que você seja salvo do que um rico perdido. Amém? Que seja um pobre salvo do que um rico corrompido. Mas quem mantém o temor a Deus pode desfrutar da riqueza e da salvação. Amém? Quem teme ao Senhor pode desfrutar da riqueza, da prosperidade, da salvação, da proteção e de todas as bênçãos que Deus aprovisionou para os seus. Amém? Desde que a bênção que Ele te dá não venha te afastar dele, não venha te tirar dos cultos, não venha te tirar do compromisso, não venha te tirar do servir, não venha mudar seu comportamento com respeito ao amar e ao perdoar também. Porque tem pessoas que são humildes enquanto estão com fome ou quando não tem nada, mas cria uma gordurinha, começam a dar coice. É mais ou menos assim. Isso é bíblico. Está lá em Deuteronômio. Eu não vou trazer agora porque eu não quero interromper, mas diz assim, o Senhor, chamando
o seu povo, dizendo assim: a minha amada engordou e deu coice. Confia no Senhor e faze-o. Está aí, a prática do bem é autoridade, é o que lhe dá autoridade para você vencer o mal. Quantos aqui, porventura, não tem problemas consigo mesmo? Que tem áreas que não consegue vencer, tem males que não consegue se livrar, tem coisas que não conseguem resolver. Por quê? Porque você só quer se livrar do mal. O mal se tira ele, tirando o espaço dele. E a gente tira o espaço da produção do mal, produzindo o... Amém? Isso é coisa prática. Esse é o evangelho prático que faz a diferença, que tornou esse ministério um ministério que traz equilíbrio nas 3 áreas, que entende do menor ao maior, que também traz solução para a necessidade que cada um tem. E o verso 4 diz, do capítulo 37 do Salmo, versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Quando a pessoa tem prazer, se deleita no Senhor, o Senhor concede o que deseja o coração. Porque quando há um deleite em valores, em princípios, em verdades, os desejos que o ser humano tem são desejos saudáveis, possíveis, são desejos construtivos, são desejos altruístas, que pende para o bem, que soma na solução, que faz parte da melhoria, até do meio onde vive. E o verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Muitos pegam este texto aqui, entrega. Tem mulheres: eu te entrego o meu marido. Tem maridos: eu te entrego a minha esposa. E tem pais: eu entrego os meus filhos ao Senhor. E não acontece nada. Mas Senhor, tu disseste que é para entregar, que o Senhor tudo fará. Texto sem contexto, dá para inventar muitos pretextos. O que diz o verso 6? Sabe o que Ele fará? Quando nós entregamos o caminho ao Senhor, sabe o que o Senhor fará por nós? Ele fará sobressair o bem que eu faço. Ele fará sobressair a obediência que eu exercito. Ele fará sobressair o amor que eu pratico. Ele fará sobressair os resultados do meu servir. Amém? Ele fará sobressair a tua justiça, os teus padrões. Ele fará sobressair os teus conceitos que você aplica na sua maneira de viver. Amém? Deus não é amuleto que eu possa pegar Ele e pedir a bênção dEle para a maneira que eu penso. Amém? Não é Deus que tem que se amoldar a nós, é nós que devemos nos amoldar a Ele. Então Ele fará sobressair. Sobressair significa você plantar uma semente e aquela semente trazer e criar uma sementeira. Algo, quando se sobressai, é além do que, mas da mesma espécie, né? Se você semeia o bem, vai se sobressair retorno do bem para você. Mas se você semeia o mal,
também vai vir o mal multiplicado. Se você tem o hábito de dar, você vai receber, na linha daquilo que você deu, uma medida bem maior, recalcada, sacudida e transbordante. Então o Senhor faz sobressair a justiça. Qual é a justiça? É o conceito que cada um tem. Por isso que nós devemos buscar o reino de Deus e a justiça do reino. Não é a justiça do PT, nem a justiça do sindicato, nem a justiça de outros segmentos ideológicos, nem a justiça do Ministério do Trabalho. Devemos buscar a justiça do Senhor. Olha o que diz Romanos 1, 16 e 17, Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Por que ele fala? Primeiro, do judeu, porque o judeu tinha os conceitos da lei, e o Evangelho não é a renovação da lei, é o cumprimento da lei. Jesus diz: eu não vim revogar, eu vim cumprir. E o que o Evangelho traz da lei, ele manifesta em forma de graça. E ele falava que o Evangelho salvava também o judeu. Por que o judeu crucificou Jesus? Os judeus crucificaram Jesus? Porque não quiseram entender o Evangelho. Ficaram na lei. Porque fizeram da lei um religiosismo. Em vez de usar a lei para não errar, usavam a lei para punir quem errava. Em vez de usarem a lei para se dirigir, para ter como consciência que toda desobediência deixa consequência. Não, usavam a lei para caçar os errados, para punir, para matar, para condenar. E Jesus veio e impediu tudo isso. E ele diz: não julgueis para que não sejais, não condeneis para que não sejais, porque a medida que medis também medirão para... Amém? Olha o que Jesus fez da lei. Usou para aplicação pessoal. E no sistema que o religiosismo estava, que os judeus estavam vivendo, e a religião herdou, estão, em vez de usarem para se prevenir, usam para destruir os outros. Que Deus continue tendo de nós, e Ele tem. E o que diz lá? E também do grego. Quem eram os gregos? Os filósofos, os pensadores. Naquele tempo era o primeiro mundo, estava lá. Porque lá estavam os pensadores, os filósofos. E o Evangelho é poder de Deus para salvar o religioso e é para salvar a pessoa acadêmica, a pessoa culta, a pessoa que faz a diferença lá fora. E também, o que mais? No Evangelho é revelada de fé em fé. No Evangelho é revelado à medida que cada um vai desenvolvendo a sua fé. Você vai conseguir crer aquilo que você aprender. Não adianta reivindicar coisas, pedir coisas para Deus que você não aprende, se você não buscou aprender como administrar até mesmo aquilo que você está pedindo de Deus. No Evangelho é revelado, o poder de Deus é revelado no Evangelho de fé em fé.
E a justiça de Deus é, como está escrito, que o justo, que quem se ajusta, vive da fé. Então, no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Uma coisa interessante aqui, amados, ó. Vou pegar uma coisa interessante aqui, que não sei porquê, mas está dentro do texto que eu anotei aqui, o último texto que eu anotei. Mas antes de dizer isso aí, vamos para o texto. Colossenses 3, 22 a 25. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Mas aqui uma coisa interessante, deixa parado aí. Muitos já nem entendem isso aí. Ah, eu estou fazendo como para o Senhor e não como aos homens. Então, com essa história de dizer que estão fazendo como para Deus as coisas, ou pastor, ou líder, ou obreiro, ou funcionário, ou servidor, cooperador, voluntário. Então, eu estou fazendo para Deus. E se eu estou fazendo para Deus, eu não tenho que me submeter e atender às exigências de quem me administra ou de quem me lidera. Porque eu estou fazendo para Deus. Essa é interferência maligna. Quero dizer para todos, vou me colocar, mesmo que me desgaste, não tem problema, mesmo que eu exija alguma coisa, que eu sou às vezes um pouco exigente, para o sistema sou, me acho muito aquém, muito medíocre, diante da grandeza de Deus me acho muito medíocre, mas diante do sistema eu sou muito exigente. E as pessoas não querem cumprir as instruções e a orientação que eu dou, porque é muita exigência. E fazem pior do que eu peço. Por que as pessoas não são abençoadas? Porque fazem pior do que eu peço. Se eu já exijo alguma coisa, e a pessoa quer fazer como para o Senhor, tem que fazer ainda melhor do que eu peço. Se o seu patrão é exigente, é perfeccionista, ele lhe pede, e você que é crente, acha que fazendo como para o Senhor, não chegando ao nível da exigência de seu líder, você acha que está servindo a Deus? Não, você tem que fazer melhor que a exigência do seu líder, porque o nosso Deus é mais perfeito, amém? É mais justo, ele não fica devendo hora extra ele não fica devendo controle de qualidade ou recompensa pela qualidade para ninguém. Eu já falei aqui, que o salário é pelo serviço prestado, e a bênção é pela melhoria do serviço que se presta, amém? Prestar apenas o serviço vai ganhar pelo contratado, mas fazer acima do pedido é se credenciar para ser abençoado é o que diz o texto. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor e não aos homens. E o verso 24, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça. Quem faz e pratica a preguiça, o desleixo, receberá a paga. E é na trajetória da vida que esses pagamentos vão sendo quitados. Então, quem faz a injustiça receberá a paga da injustiça que fez. E não há acepção de pessoas, nem para empregado, nem para o patrão. Amém? É sério isso.
E queridos, não é de hoje que eu prego essa palavra, mas quem tem crido nessa palavra e colocado em prática, tem feito a diferença aqui no nosso meio. E quem não pratica a palavra, é um religioso, que acha que vindo aqui de quando em quando, Deus tem o dever de abençoar. Aí ele não está sendo abençoado, ele sai pipocar de igreja em igreja, e vai em alguns lugares e lá sente algo diferente, e acham que é lá. Não. A bênção é uma recompensa que Deus dá como prática, como obediência, e quem obedece recebe essa recompensa. Amém? Então, respondendo o que propus dizer, por que muitos cristãos, filhos de Deus, que são batizados com o Espírito Santo, que experimentaram a experiência do novo nascimento, que foram perdoados todos os seus pecados, que foram curados de muitas e outros de todas as enfermidades, estão sendo guardados e protegidos, não tem faltado o básico, mas não estão realizados, não estão sendo recompensados, e muitos até perderam já a receita, o nível, perdas e mais perdas. E mesmo sendo cristão, sendo crente, não posso dizer a palavra cristão, porque o cristão é um pequeno Cristo. Crente é aquele que acredita. E diz a própria palavra que até o diabo é crente. Ele crê que estremece. Mas por que continua sendo um diabo? Porque não obedece. Amém? O que tem de crente que crê que estremece, o pastor fala uma palavra, ele se arrepia, ele se contrai, ele se assusta, e se arrepende, sente tristeza, sente até remorso pelas coisas erradas que praticou, mas da porta para fora, não muda a maneira de ser, não põe em prática o que aprendeu. E tem muita gente assim. Mas vamos para um texto que é conhecido, e eu quero trazer como solução, porque essa igreja é uma igreja para inteligente. Oséias 10:12 diz: semeai para vós a justiça, ou em justiça. Então aqui nos ensina o que nós devemos semear a justiça. E quem semeia essas coisas, essa semente divina, quem semeia o padrão divino, ou a semente divina, tem a ajuda divina, tem a proteção divina, tem os cuidados divinos. Porque ele irá colher segundo a misericórdia, ele terá uma ajuda. Mas aí é uma parte, aqui está, semear. E quando nós falamos essas palavras, esses ensinos, as pessoas até praticam. E depois vem a reclamação: pastor, eu tenho praticado, mas não tenho melhorado. Quando que a pessoa receberá mais, se não fizer mais? Se você quer mais, faça mais. Olha a sabedoria da palavra. Naqueles dias do profeta Oséias, o povo estava em dificuldade. E o Senhor então ensina como começar uma mudança. As mudanças começam pelas escolhas que se faz e pelas decisões que se toma. Escolhas bem feitas e decisões tomadas, acertadas, constroem. Escolhas mal feitas e decisões mal tomadas, o fracasso é certo.
E o Senhor ensina a escolher. Escolham semear. E semeie a justiça. Que vocês vão ter minha bênção. Mas vocês precisam lavrar o campo alqueivado. A economia daqueles dias vinha da agricultura. E tinha mais espaço alqueivado, não produtivo, não sendo usado, do que espaço usado e produtivo. Qual é o campo alqueivado nosso hoje? São os espaços improdutivos. Hora da novela, hora aqueles tempos que se tiram para conversa fiado, para futricar o passado desse e o passado daquele, para estar se metendo na vida alheia. E são campos alqueivados, que precisam ser lavrado, cultivado, mexido, e colocado nesse espaço semente de justiça, padrões divinos. Deus deu igualdade para todos, 24 horas por dia. O perdão é para todos, a redenção é para todos, a graça é para todos, as oportunidades é para todos. Mas Deus não impõe, Deus propõe. Deus não escolhe, Ele coloca diante de você. E Ele diz: eis que eu ponho diante de vós a bênção e Ele aconselha, dizendo: escolhei a bênção para viverdes. Porque quando se escolhe o que Deus diz que é bênção, quando se escolhe praticar o que Deus diz que é dever, o que Deus diz que faz bem. Já falei aqui num dos cultos anteriores, que Miqueias falou no capítulo 6, versículo 8, que o Senhor diz: Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor requer de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Isso é bom. E quem pratica isso, Deus disse que é bom não para ele, mas para quem pratica. Deus não precisa de nada de nós. É o amor dele para conosco que nos propõe a salvação, que nos propõe os seus mandamentos, seus estatutos, os padrões de justiça, que nos ensina até como empregado, como empregado, sermos também abençoados por Ele, não só pelo salário que o patrão paga, mas também ter um crédito dado por Ele. Então, quando se segue essas instruções, com certeza, cada um colhe os resultados. Então, semeie a justiça, que as misericórdias que as misericórdias vão te assistir. Lavre o campo alqueivado. Veja qual é o tempo improdutivo, que você vive. Faça uma análise, como é o seu dia, como é a sua semana, o que você faz, com quem você anda, que assunto rolou, o que você praticou, no que você gastou, no que você se entreteu, o que desceu o seu coração, que alterou suas emoções? Porque tudo que entra pelo ouvido altera o nosso sentimento. Então, lavre o campo alqueivado, revise isso. Mas pastor, o que eu vou fazer? Agora eu vou ter que me divorciar, vou ter que me excluir dos meus parentes. Tem duas condições. Você escolhe o que você quer ser, problema ou solução. Quer ser problema? Dê uma de avestruz, coma tudo que te jogue na frente, ria de tudo que te conte, compartilhe de tudo que te falam, acredite em tudo que te dizem, que aí você está se construindo um tolo, e logo, logo, você é mais um problema que a sociedade tem para resolver. Mas você pode escolher ser parte da solução. Nós temos os padrões de justiça, nós temos mandamentos, nós temos um mentor, que é o Espírito Santo, que pode nos ajudar. Nós temos a palavra, que é luz para os nossos pés,
é lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Avalie a sua vida à luz da palavra. Examine-se pela palavra. Instrua-se pela palavra. Aprenda da palavra, que ela vai dirigir. Porque é tempo de buscar o Senhor. E se buscar o Senhor, não é no monte. As pessoas, quando falam em buscar Deus, acham que o lugar melhor, mais privativo, mais liberdade é o monte. E passar a noite no monte buscando o Senhor. Não, a gente busca o Senhor na palavra. Qual foi o rei? Foi o rei Ezequias, que alguém me ajude aí? Tem os universitários aí? Qual foi o rei que mandou fazer uma reforma no templo? E o construtor, o pedreiro, achou, estavam tão desleixados que tinham perdido o livro da lei. E quando acharam aquele livro, e foram ver no livro, examinaram no livro, e eles estavam numa situação de muito risco, porque quando a pessoa se esquece de Deus, se afasta de Deus, o mundo vai conquistando espaço, o mal vai se aumentando e se fortalecendo contra aquele que se afastou de Deus, se esqueceu de Deus. E quando encontram o livro, que ele chama o profeta para ler o livro, e ele viu que o governo dele estava fora das instruções que Deus tinha deixado, ele se arrependeu, pediu perdão e até consultou se ele conseguiria se livrar das consequências de ter vivido tal comportamento, tal atitude. E Deus, vendo o coração dele, o temor dele, o desejo dele de se levantar e se voltar para Deus, Deus disse que Deus ia poupar, mas as gerações posteriores iam sofrer consequência por causa disso. Aqueles que se esquecem de Deus, que se esquecem da palavra, pagam caro. Pagam caro. E não é no monte que você vai encontrar Deus, você vai encontrar Deus nos ensinos da palavra. Porque Deus está, sabe aonde? Aonde os seus padrões são praticados. Deus não está no monte. Deus está aonde a sua palavra é cumprida. Ali Deus está. Deus está na sua vida financeira, se você é obediente a Deus na devolução dos dízimos e ofertas. Deus está na sua família, se você está ensinando seus filhos os padrões da palavra. Deus está no teu trabalho, se você ali no seu trabalho estará fazendo tudo como para o... Amém? Não é no monte que Deus está. Deus está onde a sua palavra está sendo cumprida. Amém? E essa crise está levando as pessoas para o monte. Não, essa crise é para trazer as pessoas para conhecer Deus, e Deus se conhece pela palavra, e você conhecendo a palavra, aí você vai aprender a orar, aí a oração funciona. Oração sem conhecimento de palavra é conversa, é monólogo. Oração é diálogo. Oração é diálogo. Eu falo com Ele, e Ele fala comigo pela sua palavra. Eu peço uma solução para Ele, e Ele me dá um ensino da palavra para mim praticar. Amém? Adianta orar, Senhor, abençoa minha vida material. É a mesma coisa, você tem uma terra. Sabe qual é a sua vida material? É a sua receita. A terra é o local da onde sai a receita. Você vai lá na sua terra e ora por ela para ela produzir. Não. Você pode orar depois que você semeou o que quer colher. Assim também é a vida material. Você pode orar depois de você semear. Senhor, eu devolvi o que pertence a Ti. Senhor, eu tenho praticado o bem. Senhor, eu tenho semeado. E o que o Senhor faz? Sobressair a tua
o Senhor fará sobressair a tua. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado pelas instruções da tua palavra, por essas verdades que são claras, são vivas, são diretivas para a nossa vida. Obrigado. Eu peço que o Espírito do Senhor continue trabalhando essas verdades, trabalhando na mente, no coração, e que mesmo, ó Senhor, ao dormir, que leve guardado no coração, e quando acordar o Senhor continue falando. Eu abençoo a todos, desligando as vidas de toda influência maligna, desligando as vidas da influência do religiosismo, desligando as vidas da filosofia desse mundo e ligando as vidas aos padrões que o Senhor estabeleceu, e que cada um descubra essa verdade e cada dia esteja mais próximo de Ti, Senhor, para estar mais longe do fracasso. Em nome de Jesus eu peço. Amém.